Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer em receber em seus estúdios o professor Luiz Henrique Lopes, que é contador, administrador e especialista em gestão tributária e consultor tributário. E professor convidado da pós-graduação em gestão tributária aqui da FIB. Luiz Lopes, posso chamar assim? Sim. Obrigado pela sua presença, tanto no curso de pós-graduação em gestão tributária, como também aqui nos estúdios da TV FIB. Eu que agradeço, professor Carobino. É um prazer poder contribuir com a aula de Simples Nacional e trazer os assuntos de gestão tributária aos alunos da pós-graduação de gestão tributária. Certo. O mundo acadêmico tem como princípio, retornando agora, depois de um longo período aí fora do ar, o mundo acadêmico retorna, o professor Luiz Lopes, tem o objetivo de estar mostrando para você, telespectador, a importância do que acontece aqui nas salas de aula, nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação, o que efetivamente se produz aqui em nível de FIB, em nível acadêmico. E o professor Luiz Lopes, reiniciando essa nova fase do mundo acadêmico, vai falar para nós hoje sobre Simples Nacional. Então, Luiz, começando sobre Simples Nacional. Vamos começar primeiro, sabemos que o Simples Nacional é uma modalidade, vamos chegar lá, é uma modalidade de tributação simplificada que o governo federal adotou por meio de lei para simplificar a tributação. Vamos entender antes disso, de conversarmos sobre o Simples Nacional, você como consultor tributário, explica para o telespectador sobre a questão da gestão tributária. Sabemos que gestão tributária é uma coisa bem ampla, sim. Envolve vários aspectos. Então, esmiuça isso para o telespectador, o que vem a ser a gestão tributária. Certo. A gestão tributária, professor Carobino, é um meio lícito, há essa diferenciação, é necessário fazer essa diferenciação para a gente tratar de gestão tributária. A gestão tributária, ela não deixa de recolher tributos ilicitamente. Uma das premissas da gestão tributária é justamente obter economia de tributos com base nas brechas que a legislação nos traz. A legislação brasileira é uma legislação muito complexa, depende de várias normas, há vários entes que tributam, que aplicam os tributos no Brasil, Receita Federal, respondendo pela parte federal, o Estado com os impostos principalmente sobre circulação, no caso o ICMS, e os municípios tributando ITBI e ISS. Então há uma legislação muito vasta e complexa da tributação no Brasil. E nós, especialistas em gestão tributária, procuramos justamente essas brechas para ajudar o contribuinte a recolher menos. Então a gestão tributária sempre deve ficar muito claro que é o conceito de redução e economia de tributos baseada na licitude. Como o gestor tributário, Luiz, trabalha dentro da licitude da lei? Quais são os aspectos que ele observa para economizar tributo? Certo. O consultor tributário ele precisa se atualizar da legislação tributária, ele precisa acompanhar essa legislação tributária e, principalmente, entender a sistemática dos tributos. Como eles são apurados, quais são suas bases, quais são as suas incidências, para que essa economia não se torne um transtorno futuro. Se a legislação tributária não for bem feita, se ela for simulada, se ela simplesmente quiser lograr o fisco, ele pode descaracterizar essa gestão e, consequentemente, isso se voltar ao contribuinte. Então, o consultor tributário precisa entender muito bem a sistemática e, principalmente, acompanhar as modificações da legislação para que essa gestão seja bem feita. Luiz, você falou em brechas, eu coloquei entre aspas brechas, ou seja, dentro da licitude, como economizar tributos. Certo. Então, cite para o telespectador alguns exemplos de alguns tributos que você trabalha no dia a dia aí como contador e como consultor tributário, possíveis de reduzir tributos.
Certo. Por exemplo, na legislação do imposto de renda, a modalidade da apuração do imposto de renda e também dos outros tributos, ela possui diversificações, ou seja, são sistemas que eu possuo, que são dispostos pela legislação, modalidades, formas de apuração desse imposto. O imposto de renda ele pode ser apurado por modalidades diferentes, que são, como já citado, o Simples Nacional, o lucro presumido, arbitrado e o lucro real. Se o consultor tributário ele conhece essas brechas, conhece de fato a atividade do cliente da qual ele está prestando a gestão tributária e demonstra para o cliente, por meio de comparações, que esses regimes apresentam, isso traz uma economia tributária para o cliente. Então, o imposto de renda tem várias brechas. O que são essas brechas? As modalidades ou as formas de apuração desse imposto. Então, eu estou numa modalidade A, por exemplo, você vai falar daqui a pouco quais são essas modalidades, né? E pelo meu faturamento, por exemplo, eu posso migrar para a modalidade B. Com certeza. E nessa migração eu consigo reduzir dentro das alíquotas o pagamento de tributo, é isso? Isso mesmo. Dentro das modalidades e das competências que cada modalidade apresenta, ela permite, em virtude das variações e formas de cálculo, trazer uma economia tributária para o contribuinte. Tá, vamos pensar em termos de ICMS. Certo. É um tributo que se usa muito, se paga muito, em cada compra e venda de mercadoria você está pagando ICMS. Cito um exemplo de como eu posso fazer planejamento tributário, a exemplo, comprando uma mercadoria fora do estado de São Paulo ou vendendo uma mercadoria para fora do estado de São Paulo. É possível isso? Sim. Fazer a economia tributária? Sim, é possível sim, até porque os estados eles possuem alíquotas diferenciadas. Existe uma guerra fiscal aí por fora? Com certeza, né? Existe uma guerra fiscal. E dependendo da minha operação e da alíquota do ICMS, às vezes vale a pena a empresa mudar de estado em virtude dos benefícios que a legislação do estado da qual ela vai se instalar dispõe a essa empresa. Por exemplo, o estado de São Paulo tributa, na sua grande maioria, a circulação sobre 18%. E nós temos estados vizinhos que tributam a 12% ou a 7%. Por exemplo, Paraná, Santa Catarina. Isso, são estados que tributam uma alíquota menor de ICMS. Às vezes a circulação desse cliente é tão grande que compensa migrar a operacionalidade para um estado vizinho e obter lá os seus benefícios e até incentivos fiscais que esse estado disponibiliza. E às vezes o estado de São Paulo ou o estado da qual ele se encontra não disponibiliza essa garantia ou esse benefício para ele. No dia a dia, Luiz, o que você é mais procurado para fazer? Que tipo de gestão tributária? Um pequeno empresário, aquele que está saindo de qual modelo, indo para qual modelo? Como é que é o dia a dia do gestor tributário? Certo. Como é que funciona isso? O dia a dia, as empresas procuram os principais clientes. Você é contador também. Isso, sou contador, temos escritórios de contabilidade. Tem sua carteira já. Temos a carteira e temos os clientes que nos procuram em virtude da consultoria. O grande perfil da consultoria ainda é para os grandes e médios clientes. Às vezes o cliente pequeno, a microempresa, a empresa de pequeno porte, acaba não procurando a gestão tributária porque ela acaba não enxerga ganho. Isso, não consegue enxergar ganho. Perfeito, não enxerga o ganho. Mas a gestão tributária ela é aplicada amplamente, desde o grande ao pequeno empresário. Na prática ainda, talvez até por uma questão cultural, os grandes clientes é que procuram a consultoria, até porque o volume de operação deles é maior. Mas os clientes também pequenos devem procurar os consultores e os seus escritórios porque existe sempre a possibilidade da redução de tributos. Na prática, hoje, os grandes clientes é que procuram, principalmente na área de imposto de renda e tributos, né, sobre o faturamento e renda, é que eles procuram o consultor tributário para fazer essa gestão. Isso que eu ia perguntar para você. Você falou do imposto de renda, mas tem uma gama de tributos que é possível
realizar gestão tributária. Sim, Cita alguns outros exemplos fora do imposto de renda. O imposto de renda é o mais conhecido, né? Isso. Você falou do ICMS, que é possível também, Isso. e fora esses dois. Existem outros tributos, principalmente PIS e COFINS, que também é um tributo importante, que o governo às vezes acaba até utilizando esse tributo como meio social de intervenção econômica. Como é que é a tributação do PIS e COFINS mesmo, Luiz? Explica para o telespectador. Certo. A tributação do PIS e COFINS, ela existe em duas modalidades. A modalidade cumulativa e a modalidade não cumulativa. Essa variação de apuração, ela depende muito do sistema de apuração do imposto de renda. Então, ela sempre acompanha a apuração do imposto de renda, a tributação do PIS e da COFINS. Mas há de se fazer gestão tributária, sim, em PIS e COFINS. Há também outros tributos, o ISS no âmbito municipal. Então é possível, por exemplo, pagar menos ISS no âmbito municipal. Com certeza. Dentro da licitude da lei. Sempre focado na licitude legal, há a possibilidade também de se fazer gestão tributária, não só nos tributos federais e estaduais, mas também nos tributos municipais. Tá. Ô Luiz, vamos agora adentrar sobre a questão das modalidades, né, de tributação, as formas de apuração dos tributos em nível federal. Né? O que nós temos hoje no Brasil em termos de modalidade de tributação? Certo. E como é que funciona isso? Perfeito. As modalidades de tributação, as mais usuais, principalmente do imposto de renda e contribuição social, que deriva para as outras operações e apurações, é a modalidade do Simples Nacional, que hoje é a modalidade mais aderida pelas empresas. As últimas estatísticas demonstram que dos 100% das empresas legalmente constituídas no Brasil, 70%, em torno de 70% optam pelo Simples Nacional. Os outros 30% são as outras duas usuais modalidades, que é a do lucro presumido e a do lucro real. Basicamente, essas três modalidades são as mais utilizadas. Então vamos detalhar cada uma delas para o telespectador. Certo. A modalidade do Simples Nacional, ela é dirigida principalmente ao pequeno e médio empresário. O que se entende como pequeno e médio empresário? Aquelas empresas que faturam até 360 mil para o microempresa. Ao ano? Isso, ao anual. ano, anual, para a microempresa, e até 3 milhões e 600 mil para as empresas de pequeno porte. Essas empresas, ressalvado as demais minúcias, por exemplo, se a empresa, se a atividade da empresa permite... Não pode ser industrial, uma coisa assim nesse isso, sentido. As indústrias também podem... É possível. Aderir. Mas algumas atividades não são permitidas. Mas algumas atividades, por exemplo, atividades profissionais regulamentadas, na sua maioria, não estão contempladas pelo Simples Nacional. Há um projeto de lei que aguarda a sanção da presidenta para aderir ou trazer uma maior abrangência a esse sistema. Mas, via de regra, a tributação pelo Simples Nacional é mais restrita aos profissionais regulamentados. Você lembra alguma atividade que não é possível? Por exemplo, os serviços de advogados, a grande maioria dos serviços médicos das áreas médicas não podem optar ao Simples Nacional por serem profissionais regulamentados. Certo. Então nós temos alguns critérios para observar, mas, em via de regra, as empresas que faturam até 360 mil ano para as microempresas e até 3 milhões e 600 mil para as empresas de pequeno porte, elas podem sim optar pelo Simples Nacional. Tá? E aí, os demais? Isso, nós temos a tributação pelo lucro presumido, que é mais abrangente, então os prestadores de serviços, os comércios, em geral as indústrias podem optar pelo lucro presumido. E as empresas também podem optar ainda na sua modalidade, não há um limite de faturamento, no lucro real. Essas empresas, o foco de apuração delas vai ser baseadas, como o próprio nome diz, no seu lucro, quanto elas têm de rentabilidade ou de lucratividade, e o imposto de renda e a contribuição social, que são modalidades sobre o lucro, serão aplicadas sobre esta base, que é a efetiva demonstração do lucro contábil. Pensando no lucro presumido e no Simples Nacional, a estrutura dos demonstrativos contábeis altera os obrigatórios, os facultativos. Sabemos que o lucro real tem vários
demonstrativos contábeis obrigatórios. Certo. Eu queria que você citasse quais são eles e se o presumido, a modalidade presumida e a modalidade arbitrada e também simples nacional, se tira alguns modelos ou não. Certo. Ou são todos obrigatórios? Os livros obrigatórios ou as demonstrações contábeis, né? Isso, as demonstrações contábeis obrigatórias, basicamente estão relacionadas no balanço, como o balanço patrimonial, o DRE, o demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados. No caso do lucro real, existe a necessidade de se escriturar o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Explica isso para o telespectador. LALUR. O LALUR é o livro de apuração do lucro real, na qual vai fazer os ajustes ao lucro contábil, os ajustes conforme a legislação tributária preconiza. Exemplo, Luiz. Exemplo, por exemplo, algumas despesas elas não são entendidas pelo fisco como dedutíveis. Por exemplo, uma multa por infração. Nós contabilizamos essa multa, mas o fisco não entende que essa multa é dedutível. Então é nesse livro, no LALUR, que nós vamos fazer as exclusões ou as inclusões frente à ótica federal, né, a ótica do imposto de renda, ao lucro, o ajuste para se enxergar ou se chegar à base do lucro para a tributação do lucro. Então vamos clarear. Fiz o meu DRE, demonstrativo de resultado de exercício, okay, né, a partir da minha renda, da minha total de vendas, faturamento total, isso, deduzi lá as despesas, né, e apurei meu lucro líquido lá. Isso, ali, perfeito. A partir dali eu vou tributar de acordo com o meu regime. Isso, ok. Né? Apurei a tributação lá, e aí o LALUR entra com algumas despesas que você vai fazendo os ajustes. Isso, os ajustes são feitos... Separados do DRE. Separados do DRE, neste livro, que é específico para fazer esse ajuste. Obrigatório. Obrigatório para o lucro real. Para o lucro real. Isso, e os ajustes partem do resultado contábil. Então, nós pegamos o lucro líquido ou o prejuízo do demonstrativo contábil, que resultado do período, né? Isso, que nesse caso é o DRE. A partir daquele resultado, nós fazemos as adições e as inclusões naquele resultado frente à ótica tributária. Certo. Algum outro demonstrativo que é obrigatório no lucro real, tipo demonstração de mutação do patrimônio, né? Mutação de valor agregado, tem alguma coisa assim também, como obrigatório, ou é facultativo, essas demonstrações? Essas demonstrações, elas não se tornam obrigatórias em virtude da opção tributária. Tá. Então, não é porque ele está adequado ou enquadrado no lucro real que ele está obrigado a fazer essa ou aquela demonstração contábil. Tá? E a alteração que houve, Luiz, isso que eu queria que você colocasse, sobre a obrigatoriedade, a substituição da DFC, né? Chegou a obrigatoriedade da demonstração de fluxo de caixa em substituição ao antigo... Tinha um outro modelo? DOAR. Chamava-se DOAR. Demonstração de origem e aplicação de recursos. Okay. Que saiu de campo e entrou a obrigatoriedade da DFC. Explique um pouquinho isso para o telespectador. Qual a importância, o que a DFC veio a trazer de mudança e de importância para o empresário? A DFC, ela demonstra de uma forma muito mais prática o fluxo de caixa que a empresa possui e ele auxilia nas projeções financeiras que a empresa pode e deve fazer para se manter no mercado atual. Então, a DOAR era um demonstrativo um pouco mais, entre aspas, engessado. Ele não trazia com precisão essas variações e demonstrações do fluxo de caixa da empresa. Então, com a edição da nova legislação contábil, trouxe, a DOAR existe, ela não foi extinguida, mas ela foi, entre aspas, substituída dentro dos novos moldes de contabilização pela demonstração de fluxo de caixa, que é uma demonstração muito mais dinâmica e que auxilia para a visão, principalmente gerencial, do empresário. Ela dá muito mais informações e bases para o empresário tomar as decisões. Ou seja, você tem lá o seu saldo da conta caixa, com disponibilidades, vamos dizer Perfeito. assim, né, que envolve bancos também, okay. Né? E dali você vai fazer as adições e subtrações
né? Por exemplo, vendeu, por exemplo, variações, vendeu um bem do ativo, comprou um bem do ativo, obteve um empréstimo no banco, pagou juros, e para efetivamente apurar o quanto você, o operacional, né? Você tem as modalidades operacionais, não é isso? Financeira. Isso como é que funciona isso no fluxo de caixa? Quais são os modelos, quais são as divisões que o fluxo de caixa permite o empresário enxergar? Operacional, financeiro? Isso. Não é isso? Isso. O fluxo de caixa, ele demonstra a parte operacional. Operacional, que é o dia a dia da empresa, né? Isso. Compra, vende, a prazo, à vista. Isso mesmo. A parte financeira. E o fluxo de caixa, essa demonstração, ele justamente demonstra essas variações que ocorrem nas atividades diárias de cada empresa. Então ali vai ficar evidenciado o quanto houve de variação dentro dessas segmentações que a DFC abrange, né? Diferente da DOAR, que era algo que trazia de forma mais restrita. E favorece a tomada de decisão, né? Com certeza. Por exemplo, eu vendi um bem do ativo, uma máquina, um equipamento, um veículo, né? Isso dinheiro entrou no caixa. Isso. Né? Mas não veio da onde esse dinheiro? Isso. Veio da minha atividade operacional? Não veio da minha atividade operacional. Sim, né? sim. Então, mas está lá no meu saldo da conta caixa. Compõe, né, Compõe. o fluxo financeiro, isso mesmo. E ela vai demonstrar o impacto que isso gerou no seu fluxo de caixa, né? Independente de ser operacional, mas essa variação, ela trouxe um impacto no fluxo financeiro da empresa. Então a DFC vai mostrar essas variações. Vai mostrar também se eu imobilizei muito, se eu desmobilizei, né? Vendi bens do meu ativo que não deveria ter vendido. Isso né? mesmo. Isso mesmo. Se eu comprei muito a prazo, se eu vendi muito a prazo. Isso né? mesmo. Vai me mostrar lá as atividades operacionais. E se você precisa fazer algum ajuste dentro desse fluxo, né? Se vai faltar em determinada época, se o seu fluxo precisa de um incremento, se você vai precisar buscar talvez até capital de terceiros, ou se você tem fluxo ou capital próprio para subsidiar as próximas e futuras operações. Então tudo isso vai ficar muito mais claro. Luiz, dentro disso aí, rapidinho, clareia para o telespectador. O que é mais barato? Nós sabemos disso, mas clareia para o telespectador. O capital próprio ou o capital de terceiro hoje, em nível Brasil? Hoje o capital de terceiros ele tem um custo alto. O contribuinte ou as empresas devem procurar sempre o capital mais barato. Às vezes o capital próprio não é o capital mais barato. Há necessidade de se fazer um estudo de viabilidade, né? E sempre buscar, na opção do capital de terceiro, sempre procurar linhas de financiamentos que trazem ou que traduzem uma taxa ajustável ao fluxo de caixa da empresa. Às vezes o empresário acaba utilizando um dinheiro flexível e disponível, um dinheiro rápido, o limite do cheque especial ou empréstimos flutuantes que não correspondem a uma taxa que na prática vai caber dentro do fluxo de caixa da empresa. A empresa deve sempre buscar financiamentos a longo prazo, financiamentos subsidiados, financiamentos principalmente de ativos imobilizados que as instituições financeiras disponibilizam. Estilo BNDES, Finame, que propiciam incrementar o fluxo de caixa e a atividade operacional da empresa, que dilui e que possuem um prazo a longo prazo e que costumeiramente possuem taxas financeiras bem mais baratas do que acessíveis, isso, que é aquelas de dinheiros disponibilizados de forma mais rápida ou sem alguma garantia. Ou seja, então você que está nos assistindo, empresário, pode, às vezes, pequeno empresário mistura muito a conta pessoa física com a jurídica. Isso é normal acontecer. Não se assuste que o pessoal faz muito isso. Mas aí pode ser o começo de se perder financeiramente. E é sempre importante, para que a empresa, a atividade econômica seja bem gerida, fazer essa segregação entre o pessoal e a empresa. Fazer essa necessidade. Contas bancárias separadas, movimentação financeira separada. Contabilidade separada. É sempre importante, até para não distorcer o resultado que a empresa pode apurar nos seus demonstrativos contábeis. É sempre importante a empresa fazer essa segregação do pessoal
e do profissional, que se traduz nas contas da empresa, e para que ela possa avaliar e buscar créditos direcionados às necessidades que a empresa necessita. Perfeito. Luiz, vamos sair um pouquinho aí dos modelos de tributação e vamos fechar o nosso bate-papo aqui com a questão da pós-graduação, que você é professor convidado e está lecionando no dia de hoje o tema dentro de gestão de tributos 3, né, que é uma disciplina muito específica do curso de pós-graduação em gestão tributária, sobre Simples Nacional. Então, quais são os conteúdos e como é que você conduz essa disciplina com os nossos alunos e como é que você está vendo a motivação desse grupo de alunos aí da primeira turma de gestão tributária do curso de pós-graduação da FIB? Certo, legal. A disciplina de Simples Nacional é uma disciplina extremamente importante, até porque a gente disse que 70% das empresas fazem a opção, adotam esse modelo. A turma está bem motivada, porque elas conseguem vivenciar na prática essa disciplina. Como a grande maioria das empresas utilizam essa modalidade, eles conseguem correlacionar a prática à teoria. Então eles estão muito motivados, percebem a correlação e a importância de se entender e fazer gestão tributária baseada no sistema Simples Nacional. Trabalha bastante prática na sua disciplina? Com certeza, trabalhamos bastante prática. Estudos de caso. Trazemos estudos de caso. Discussões em grupo, simulações, a comparação entre os regimes tributários, tanto do lucro real, presumido, arbitrado e Simples Nacional. Então a turma evidencia na prática, né, as formas de gestão tributárias baseadas nesse sistema, que é o sistema mais adotado, Simples Nacional. Você como consultor tributário, contador, o mercado hoje está precisando de bons profissionais nessa área? Com certeza, o mercado carece, é uma área com certeza que traz campo para o profissional nesta especialização. É um mercado que depende de profissionais capacitados para fazer uma boa gestão. Luiz, a sua mensagem final, suas considerações finais para o telespectador que está nos assistindo sobre gestão tributária. Você falou que gestão tributária no início é trabalhar a licitude dentro da lei, a economia do tributo. Quais são as suas recomendações aí para quem está nos assistindo? As minhas recomendações, professor Carobino, é de que gestão tributária ela é aplicável a qualquer tipo de empresa e não só as empresas. Também não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. O profissional habilitado, especialista em gestão tributária, tem uma visão ampla dos sistemas de tributação e ela é aplicável não também só às pessoas jurídicas, mas também às pessoas físicas. Então procure sempre um consultor, um profissional especialista que com certeza sempre há meios lícitos de se economizar tributos. Então pense, procure o seu contador, procure o seu consultor tributário e busque efetivamente entender o seu negócio, entender aonde você licitamente, dentro da lei, consiga reduzir tributo. E esse é o propósito do mundo acadêmico, o propósito dos cursos de pós-graduação aqui da FIB. Comunicar para você que está nos assistindo aquilo que de bom nós estamos estudando e proporcionando aí no mercado. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, estamos à disposição e a todos os profissionais vale a pena, tem campo disponível, com certeza você será um profissional de sucesso. Se tiver interesse, procure a FIB, entre no site, o Amir está colocando aí, www.fibbauru.br ou ligue para 2109 6230 e fale com a nossa secretária, agende uma entrevista comigo, que sou o coordenador, e você vai ingressar aqui no nosso curso de pós-graduação em gestão tributária. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico recebeu hoje o professor Luiz Henrique Lopes, que é contador e especialista em gestão tributária e professor da pós-graduação do curso de pós-graduação em gestão tributária. Obrigado pela sua preferência e audiência e até uma próxima oportunidade. FIB, uma faculdade de verdade.